A paz do Senhor. Nossa conversa hoje é muito elevada. Afinal de contas, nós vamos conversar com o pastor Ribeiro. É um pastor assembleiano que reside nas montanhas do bairro Irineu Serra, na capital do Acre. Assim, ninguém jamais me apresentou como alguém que mora na planície, mas é uma alegria poder dizer que o senhor mora nas montanhas, lugar mais alto de Rio Branco. Amém. Não é não? A paz do Senhor Jesus, A paz meu do amigo. Senhor, pastor. Cadê a família? Tá bem? Tá bem, graças a Deus, são todos em Tá paz, fazendo né? muita cruzada evangelística? Estamos trabalhando à medida que o Senhor nos permite, né? Estamos caminhando e avançando a cada dia, meu É amigo. mesmo? É. E qual é a última? Qual foi a última? O senhor está sempre... É o senhor com a mulher e as crianças? Eu, minha esposa, né? Cantora Cléa Alves, meus 2 filhos, o Douglas, o João Carlos, que é o jogador, né? Jogador de quê? Jogador de bola. Futebol? Provavelmente. É vai pro ruim Rio de que nem o Janeiro. pai... Ah, tá pra lá, né? Já encontrou um time bom? Provavelmente, né? Uhum. Estamos aí agariando aí para a glória de Jesus. Tem a Zoe, que está aqui comigo no estúdio. A Zoe é de segurança. E tem a a Zoe é a Jamime, nenenzinha né? dele. A Jamime, que também é a mais nova cantora aí do Vigilhão Cairós de Deus, né? É Vigilhão Cairói de Deus. Isso, Há quanto tempo o senhor faz esse tipo de evangelismo? Na verdade, antes da pandemia, pastor Cleme, a gente veio com um projeto chamado Resgatando a Alma no Vale. Inclusive, já tivemos aqui uma outra oportunidade, né? Agradeço a Deus pela sua vida, pelo convite. Pela DTV, né? Foi na DTV. A DTV que nos estendeu aí essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Faz uns Daí 3 a anos. gente foi criando asa, né? Crescendo. Já estamos na 6ª edição do Vigilhão Cairós de Deus. Anteriormente, dia 30 de março agora, teve pastor Alex Torquato lá do Rio de Janeiro e cantora Valquíria de Você Oliveira. sempre traz alguém de fora também para ajudar, mas a ferramenta é usada da mesma maneira. Assim, é um carro com pessoas em cima e outras embaixo. Isso. Esse é o projeto Cruzada, né? Cruzada Resgatando a Alma no Vale. É um mini trio elétrico, podemos dizer assim, né? E é muito bom fazer isso, pastor, numa cidade como Rio Branco. Qual o seu destino escolhido, assim, a priori? São sempre os lugares mais afastados da cidade ou fica lá pela parte alta da cidade? Sim, meu amigo Cleme, a gente ora ao Senhor, né? Olhamos a necessidade, a carência, né? Da localidade onde tem muitas pessoas que vivem em situação de risco e vulnerabilidade, né? Haja visto que nós também temos uma comunidade terapêutica, que trabalhamos com pessoas que vivem nessa situação, né? Então, mais a área da periferia mesmo, né? É um projeto que também se estende dentro do sistema prisional. Às sexta-feira, né, meu amigo? Agora, o senhor faz esse trabalho, começou como isso? Já não falo mais das cruzadas, né? Eu estou tratando agora do seu público. O senhor também é mantenedor de uma casa terapêutica. Uma comunidade terapêutica. Como é que chama mesmo? Comunidade terapêutica Reconstruindo Vidas. Reconstruindo Vidas, né? Temos ali, já estamos aí há 9 anos, né? Estamos há 9 anos ali aquelas montanhas altas, como você bem frisou, ali no Irineu Serra, né? Estamos ali cuidando daquelas vidas, né? Dia após dia, não é fácil, é um trabalho muito árduo. Aumentou muito, pastor, o contingente de pessoas. O senhor cuida só de homens, né? Só de homens. Mas, de uma maneira geral, assim, o senhor tem identificado que, de verdade mesmo, não aumentou só o envolvimento, só recrudesceu o narcotráfico na cidade de Rio Branco, mas aumentou a quantidade de pessoas que querem deixar os vícios? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Eu até, às vezes, Cleme, eu me sinto enxugando gelo. Quando de 10 a gente consegue tirar 2, que esse é o percentual, entra 10, 12, e a maioria são adolescentes. Por que eu falo isso? Porque eu tenho até um projeto na comunidade que o tema é Projeto Amanhecer da Esperança, cuide dos seus filhos antes que as drogas o adote. Porque os pais são os últimos a saber, a escola, os professores são os últimos a saber. E tem aquilo que nós chamamos de o efeito formiguinha, né? O senhor vai levando droga em pequenas quantidades para ir cada vez mais escolas, agariando os novos viciados
para o mercado. Com essa droga nova que chegou, é uma droga que não é do meu conhecimento, porque eu também fui um usuário de droga, ela é muito mais devastadora. Tu tá falando da K9, desse... também, né? Essa tal de maconha modificada aí, né? É uma droga que vicia a pessoa mais rápido. E em Rio Branco já está bem adiantado, né? Tem muito, né? Você vê aí pelo centro da cidade, né? Também muitas comunidades terapêuticas fecharam, casas de recuperação fecharam também por não ter apoio, por dificuldade mesmo, apoio do poder público, né? Aquelas questão de pé, né? No caso eu, Ebenezer, da Assembleia de Deus e outras, buscaram recursos fora, estão agariando, né? Lutando dia após dia. É um trabalho muito árduo, né? O senhor falou assim, que o senhor já foi também usuário de droga. Já fui um dependente químico. Eu não gosto muito da palavra um adicto, né? Eu uso muito mesmo a palavra dependente químico. Se o senhor chamar uma pessoa de adicto, ela vai pensar que o senhor está ofendendo a família. Não é a sua mãe, essa é a sua avó. De residente, dependente químico. Já usei droga há 17 anos. Conheci a droga aos 12 anos de idade. Né, em uma pequena cidade chamada Brasileia, onde minha mãe também tinha um hotel em Epitaçolândia, fronteira da Bolívia, e conheci muito cedo a droga, né? Naquela época ali, a época dos dance, né? As dance music e tal. As discotecas, as botes. Perfeitamente. Eu achava que um menino para ser descolado, para namorar, eu vim da zona rural, tinha que fumar o tal da maconha. Né? Na verdade, eu fui enganado pelas trevas, né? E quando eu me dei conta, estava envolvido nesse mundo negro aí, de destruição, meu amigo. E o senhor também andou traficando? Podemos se dizer que sim, né? Haja visto que já passei 5 vezes pelo sistema prisional. Você foi preso 5 vezes? Nesse estado, 2 no Amazonas, capital, Manaus. Fui uma na Bolívia também. Quando eu era menor de idade, eu perdi as contas. Não me lembro mais. E como é que foi que o senhor se transformou num crente? Foi por amor ou foi pela dor? Se é que essa pergunta não é redundante a essa altura do campeonato, né? Deve ter sofrido muito sua família, né, pastor? Ah, sim. A minha mãe foi a que mais sofreu, né? É uma parte que mexe muito comigo, né? Essa parte de falar de minha mãe, porque eu estou hoje aqui por causa do joelho de minha mãe. Inclusive, eu quero até aqui aconselhar aqui as mães que não desistam dos seus filhos. Você que está me assistindo agora, continue lutando por ele, ore por ele, ame ele, converse com ele, que tem jeito. Teve jeito para mim, vai ter jeito para ele. O senhor começou com 12 anos no interior do Acre. Aos 12 anos. Mas virou uma pessoa perigosa, porque o senhor foi preso mais de 6 vezes. Aqui 5 vezes no estado. 2 eu contei. 2 em Manaus. No Amazonas, 7 vezes. Isso, e uma na Bolívia. Bolívia. E uma na Bolívia, 8 vezes. Agora, menor de idade eu não conto, né? Tá, não era prisão, é detenção. Sim, de 90 dias, né? O menor ficava 90 dias. Então o senhor virou um homem perigoso em Rio Branco e no Virei Amazonas. porque a droga faz isso com o ser humano. Né? A necessidade de usar droga. É muito difícil conviver com dependente químico, meu amigo Clê, é muito difícil. O dependente químico, ele não tem caráter, tudo dele é tirado, tudo. Então ele vive em torno da droga, ele vai fazer qualquer coisa para conseguir a droga. Né? Além do mais, com o tempo ele vai progredindo, ele quer mais e mais vezes, mais e mais vezes, e assim por diante. Passa a idolatrar aquilo, né? Exatamente. É igual tomar um café de manhã. Minha esposa, se ela não tomar um café de manhã, meu Deus do céu. Se ela não tiver o pãozinho dela, então a droga, ela gera essa necessidade dentro do corpo do ser humano, né? E na mente não tem dinheiro, não trabalha, vai fazer o quê? Vai roubar, vai assaltar, vai traficar. E como é que foi essa história, pastor? Qual foi a primeira experiência sua? Foi porque eu só queria estar na moda. Mas foi numa escola? Não. Foi em rodada de amigos, né? Na verdade, é uma história até meio assim, meio louca. A gente foi embora de Chapuri para Brasileia e eu era da roça. E aí me turmei com alguns amigos e tal, não sabia dialogar direito. Menino da roça, matuto, podemos dizer assim, né? Inocente. Então eu vi eles usando Inocente, puro e besta. É verdade. Vi eles usando aquele negócio com aquela fumaça, né, meio escura, fedorenta. E eles disseram que aquilo era muito bom, ajudava a pessoa a dialogar, a se comunicar, e que as meninas gostavam e tal. E eu experimentei. Ficar bom de papo. Exatamente, bom de lábio. Me engasguei com aquilo. A princípio, não senti nada na primeira vez. Se eu disser que senti, eu vou estar mentindo. Eu ainda me lembro como se fosse hoje.
Não senti nada, mas na segunda vez já veio aquele meio adocicado, já deu uns negocinhos. Eu costumo dizer que eu vi a onça rosa, o elefante amarelo, entendeu? É. Essas coisas, né? É o mundo da Disney da drogadição. Uhum. É um mundo de ilusão. Transforma a realidade num pensamento contínuo Perfeitamente. e todo É uma cheio de fuga, beleza. né? Você está fugindo de alguma coisa da realidade, né? Provoca 3 sintomas: ou ri muito, ou come demais, ou E dorme. lhe deram isso na sua casa ou em que ambiente? Não, foi na praça. Na Foi na praça, praça, com rodadinha de amigos. na praça em Isso, Brasileira. a praça brasileira, na cabeça da ponte, me lembro que fosse Tranquilão, vocês. ninguém. Uhum. Pastor, e como é que foi para o senhor chegar a ser transformado? Porque depois de uma boa Pois vida, é. quanto tempo o senhor passou na drogadição? De 93, 92 até 2008, Uhum. né? É um bom tempo. Ou seja, foram 17 anos 17 anos. de sofrimento, não só meu, porque a família também se torna um codependente. Uhum. Ela deixa de viver a vida dela para viver a vida do dependente químico, né? E no caso, a mãe. O senhor tem quantos irmãos? Eu tenho 2. Na época tinha 2 irmãos. Tenho 2, Eles uma também menina foram e um levados menino. pelo senhor para esse mundo? O meu ou eles irmão, foram sim. salvos? A minha irmã foi, mas foi levada para casar com um traficante, né? Uhum. Lá em casa todos foram para a cadeia, Cleme. Só escapou a mamãe. Meu sobrinho recém-nascido, ele também ficou preso com a minha irmã. Nasceu praticamente na cadeia. Porque minha irmã casou com um traficante, né? Que era amigo da gente. Uhum. E se tornou aquele círculo vicioso, só escapou a mamãe. Só a mamãe que não foi para a cadeia. Mas uma mulher de oração, né? Se mantinha firme. Ela é crente? É da Assembleia de Deus, aqui em Rio Branco. Hoje, eu, mamãe, meus 2 irmãos servimos ao Senhor. O senhor lembra de alguma conversa muito marcante com a sua mãe por conta disso? Mesmo cheio da droga, mesmo cheio de problemas, o senhor lembra de uma conversa que ela teve com assim, olha, meu filho, eu oro, faço isso. Sim. Qual foi o momento da sua A parte transformação? mais marcante para mim nos presídios, nas drogadição, mamãe ia me visitar e chorava muito. Pegava na minha mão e perguntava, sempre ela perguntava para mim, meu filho, o que vai ser da sua vida? Você vai morrer assim? Você quer morrer assim, meu filho? E eu dizia para a mamãe, mamãe, com 30 anos, se eu viver até 30, tá bom, não estou nem aí, não. Para mim tá bom. Mas quando mamãe ia me visitar na cadeia, que terminava, Clemi, meu amigo, lá na cadeia tem um espelhinho, quando a visita vai, até são 30 celas, você quer olhar quem vai embora, ou você quer olhar os agentes entrando, você olha pelo aquele espelhinho, como se fosse um retrovisor, e você vê quem vem entrando, quem vai saindo. Então é uma parte muito marcante para mim, porque eu olhava e eu pedia a Deus que minha mãe fosse embora, porque eu queria fumar maconha. Lá dentro mesmo? Lá dentro. Mamãe queria ficar comigo, mas eu queria que ela fosse embora, que eu queria fumar maconha. Mas quando eu olhava o espelhinho, a mamãe dava 5 passos e olhava para trás. 5 passos e olhava para trás. Macaca velha. E eu nunca entendi aquilo. Mas depois que o Senhor Jesus me libertou, eu entendi que minha mãe dava aqueles 5 passos e olhava para trás porque um pedaço dela estava ficando ali dentro. Ou seja, com o coração apertado, sabendo que o filho que ela carregou 9 meses no ventre estava ali dentro. Cada vez mais. Entende? Então, isso é uma parte que marca. Inclusive, está no meu livro, né? Os Caminhos de um Homem Sem Deus. Você escreveu isso? Escrevi. Né? Nós temos 3 publicações. Né? Estamos esperando aí o tempo para... Escrevemos aí Os Caminhos de um Homem Sem Deus, Os Mistérios de Deus na Vida de um Homem e a Soberba e a Destruição. Anda lado a lado, né? E qual foi esse momento específico em que o senhor teve uma experiência espiritual e, de repente, eu quero sair disso? Eu vou sair disso. Em 2006, meu amigo, eu fui preso em Chapuri. Fui com a turma para Brasília e quando eu cheguei em Chapuri, mamãe mandou me prender. Eu entrei na casa de minha mãe falou para mim depois que o Espírito Santo disse a ela, prenda seu filho, mande prender ele que eu quero dar livramento para ele.
A gente estava naquela cidade para pegar um empresário, né? Um negócio de assalto. E eu e meus parceiros fomos presos naquela cidade. Então, esse era o homem perigoso. É. Não era só aquele usuáriozinho de droga. Me transformei nessa fera. Em coisa pior. Isso. Onde eu aprendi? Na cadeia. Sim. Eu até chamo, voltando aqui rapidamente, só abrindo parênteses, eu chamo cadeia de Centro Acadêmico de Especializações e Informações a Crime. É lá É lá. que estão os maiores mestres do Opa, negócio. sim. Perfeitamente. Aprende, né? Não tem tempo. Mente vazia, oficina do inimigo, né? Então eu fui preso em Brasileia, eu fui preso em Chapuri, fui transferido para Brasileia, fugi em 2006, né? Fui embora para Manaus, né? Morei quase 2 anos em Manaus, morei na Venezuela, morei num país chamado Guiana Inglesa, não é a Guiana Francesa, é a Guiana Inglesa, numa cidade por nome de Letem, morei em Roraima, toda aquela região, voltei para Manaus e tomei um tiro na cabeça em Manaus. Né, rachou o osso do meu crânio. Jesus me deu. Não, foi acerto de conta mesmo, sabe? Jesus me deixou viver, mas eu não queria saber de Deus. Não queria. Né? Fui embora de novo para Roraima. Quando eu voltei, fiquei muito doente. E nessa vez que eu fiquei muito doente, eu fiquei jogado na rua. Que agora eu já não era mais um caçador, agora eu virei a caça. Voltei de novo a ser aquele homem que eu era. Um dependente químico, um doente, um drogado, jogado. Sozinho. E com 11 mandados de prisão nas costas. E então Deus colocou um homem na minha vida que eu vou agora revê-lo de novo nos próximos dias. Por nome de Erivaldo, da Assembleia de Deus, Iedã, no Amazonas. E pregava para mim, mas eu não queria saber. Na cadeia? Na rua. Na rua. Eu não queria saber. Até que um dia... Como é que era, pastor? Esse é pastor? É, pastor. Assembleiano. Ele passava no local onde o senhor costumava ficar? Eu ficava em um posto de lavagem, onde eu trabalhava, né, para manter o vício. E ele era bombista e gerente daquele posto de gasolina. Okay. Então, todo dia ele trazia umas marmitas, umas bandejas, muita comida. E palavra de Deus. Isso. Trazia muita comida pra gente, só que só deixava comer a comida se fosse dentro do carro dele. Nós tínhamos que comer dentro do carro. Por quê? Porque tinha uma tela, um som de carro com a tela. E aí ele colocava uma pregação do Marco Feliciano chamada Agonia na Cruz. E a gente comia 2 alimentos, o físico e o espiritual. Mas o inimigo da nossa alma não deixava eu entrar naquele carro. Então eu preferiria comprar ao invés de comer aquela comida. Mas ele não desistia. E ele tem os olhos bem grandes, parece um caroço de um tucumã. E ele falava que Jesus ia me pegar e eu não queria conversa, eu não gostava de crente. De jeito nenhum, pelo contrário. Já assaltei alguns crentes, né? Já pedi perdão para alguns. Então sou um dos poucos que conseguiu, porque crente não tem nada para ninguém assaltar. Brincadeira, né? Claro que tem. Mas acredite, eu falo isso sem vergonha, sem nenhum receio. Também já assaltei uma igreja uma vez. Mas tinha uma igreja que os irmãos, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus por todos aqueles que oram por mim. Eu tentei levar o cofre daquela igreja, mas os anjos não deixaram. Aquele ali eu não levei, né? Então, voltei em Manaus 2017, pedi perdão às pessoas que machuquei. Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Então, o inimigo da nossa alma, ele nos escraviza, esfrega a nossa cara no chão, né? E esse homem pregava muito para mim em um dia 11 de junho de 2008, véspera do dia dos namorados. Eu dormi, me levantei já às 8 horas da manhã. E eu me lembro que o Espírito Santo naquele dia pregou para mim, meu amigo Clemente. Eu chorava muito porque eu olhava meus dedos queimados, olhava meu nariz podre, sangrando, de tanta cocaína, né? E agora eu sem pai, sem mãe, sem filhos, sem irmãos, sem amigos. Porque é um mundo que ninguém tem amigo. Inclusive, essa questão de amigo é tão difícil hoje, né? Muito complicado isso. E aí... Os amigos mesmo são os pais, os familiares. Né? E Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré. E se os pais abandonarem, ele não abandona. Meu Deus. Mas os outros todos você pode esperar. Se não abandonarem,
mas fique sempre esperando, porque só quem é fiel é o Senhor. Perfeitamente. E ele diz lá em João, ele diz assim, vocês serão os meus amigos, se fizer o que eu vos mando, né? Então, naquela manhã, eu comecei a chorar. E eu falei assim, naquelas paredes, o que eu vou fazer da minha vida? E o Espírito Santo falou comigo. E disse, hoje você vai entregar a sua vida para Jesus. Vai entrar naquele carro. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, eu acho que eu estou lombrado. Eu acho ainda que eu estou sobre o efeito da droga. Que é isso? É loucura. Voltei a dormir, não consegui. De novo a voz vinha, falava comigo. E era o Espírito Santo pregando de um lado e o Espírito das trevas pregando do outro. Né? Então eu desci, tomei café. Quando eu vi subindo, aquele homem falou do amor de Deus para mim de uma forma tão profunda, meu amigo Clemente, uma experiência tão profunda que os meus ossos tremeram. Dá para imaginar uma loucura dessa? Os meus ossos chacoalharam dentro de mim. Aquele homem veio na autoridade de Deus tão terrível, tão grande, que ele olhou dentro dos meus olhos, apontou o dedo e disse, homem, hoje é o teu último dia na terra. É a última oportunidade que Deus está te dando hoje, porque o inimigo armou um laço de morte para a sua vida. Né? E já tinham tentado me matar muitas vezes, né? E Deus sempre me segurava, né? E eu lembro que ele falava que Deus estava fechando a cova para mim naquele dia, e que eu tinha que vir ao Senhor naquele dia. E a palavra foi tão profunda, foi tão na veia, que me chacoalhou os ossos. E eu chorei, que eu era um homem duro de chorar. Hoje eu tenho facilidade de chorar. Né? Já tinha antes, pastor. Né? Eu acho que estava preso, né? Cego, né? Travado, né? É claro. Então aquele homem me levou para a casa do Senhor. Só Deus conhece o íntimo do coração do homem. Me levou na casa do Pai naquele dia. E uma experiência interessante é que isso era por volta de 10 da manhã até 4 horas da tarde, foi uma briga tremenda. Os amigos, entre aspas, me chamando, as pombas gira me chamando para eu usar droga. E eu relutando ali, vai, não vai, não vai, que é uma briga contra a carne, né? E por volta de 6 horas ele foi fechar lá o caixa, que ele era gerente. A bomba travou, ele disse, é o inimigo. Não querendo que você chegue na casa do Senhor. E ele me levou da Zona Sul para a Zona Leste, 30, 40 minutos em Manaus. E ele bateu uma bolinha, né? E ele me levou, e dentro do carro ele colocou um hino, não me lembro até hoje, que diz assim, quero que valorize o que você tem. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Nosso hino da harpa cristã, né? E eu fiquei pensando, nunca tinha ouvido aquele hino, Clemente. Que hino bom, que hino maravilhoso. E o telefone dele toca. O amigo convidando para ir para a bola, ele disse, não, hoje eu não posso. Eu estou a serviço do Rei Jesus e estou com a carga preciosa. Então eu juntei as peças. E esse hino está dizendo que eu tenho valor. Esse homem diz que está a serviço do Rei Jesus e que tem uma carga. Só pode ser eu essa carga. Então chegamos na casa do Senhor, o pastor começou a pregar coisas que só eu e Deus sabia, e quando ele fez o apelo eu não resisti. Fui ali no altar do Senhor, me ajoelhei, e a minha oração foi incrível naquele dia, porque eu falei para Deus assim, Clemente, diante das câmeras, Deus como testemunha, eu disse, Deus, eu não quero mais ser um ladrão, não quero mais ser um assaltante, Senhor, não quero mais ser um traficante, sabe? Não quero mais ser um usuário de droga. Se o Senhor pode me libertar, se rendeu ali. Faça isso por mim. Se rendeu ali. É uma experiência que até hoje, né, ainda... Me acompanha, né, pastor? Vívida. Desculpa. A mãezinha, eu quero que o senhor fique à vontade mais ainda, pastor. Aqui é na presença do Senhor, né? Nós estamos na presença de Deus aqui. Isso aqui não é um canal de televisão, isso aqui é um canal de bênçãos. Sua mãezinha veio... Bom, aí passou esse período, é claro, né? Que depois que o camarada tem essa experiência, começam a vir as outras para dizer que foi besteira. Né? Aquilo ali foi emoção, rapaz. Não, volta para cá, volta pro reduto, cara. Na verdade, eu me levantei dali suave, tão macio, sabe? Perdão pela expressão da palavra chula. O capeta tinha saído dos meus coros. Eu me levantei suave.
É como se tirasse muitas teias de aranha dos meus olhos. É uma experiência que a pessoa tem que viver. Não dá para traduzir. Sabe, para descrever, não. sabe? Não. E o que eu digo para um ser humano, para as pessoas que me acompanham do nosso canal, que o que muda a vida de um homem e de uma mulher é uma experiência única com Deus. Você teve a sua, eu tive a minha. Os telespectadores que estão nos assistindo precisam ter a sua. Cada um tem individualmente. É individual, né, pastor? É uma coisa mística, maravilhosa. E aquele homem me levou para a casa dele. 3 filhas moças, me levou para dentro da sua casa. Ex-polícia do Esquadrão da Morte, no Amazonas, cuidou de mim como um bebê. Ele era ex-policial? Ele é ex-policial? É ex-policial. Esquadrão da Morte. Então ele conhecia, Opa. sabia com o que estava mexendo, né, pastor? Jesus o transformou. E aí começou a briga porque os irmãos criticavam, né? Como você vai colocar um criminoso na sua casa? Muito complicado, né, Você tem 3 filhas moça. E ele dizia: quem manda na minha casa é o leão da tribo de Judá. Ele mandou. E ele me testava. Tinha dia que ele não ia para o culto porque eu comecei a gostar de culto. Sabe, assim, embora que eu chegar no culto me dava sono, eu dormia. Normal. Chega, babava. Claro. Escutava quando... Não estava acostumado a ficar parado, né? E de repente você tinha uma paz, vai relaxar, não vai, não? O pastor dizia: que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção apostólica, eu acordasse, amém. Mas eu ia, mesmo dormindo, sabe? É lá, pastor. Eu estava indo. E aí tinha dia que ele dizia: José, hoje não vou, estou muito cansado. Pegue o carro e leve as minhas filhas, Jéssica, Camila e Amanda. E eu ia com aquelas 3 meninas. Sabe, virei um crente chato, porque elas diziam: vamos para a sorveteria? Eu digo: não. De nada, sorveteria culto. Sabe? De vez em quando elas iam ao banheiro, sempre tem alguns gaviãozinhos, algum menino meio enxerido, né? E eu, de olho, eu ia lá. Eu dizia: rapaz, essa menina é minha irmã, você sabe quem é o pai dessa menina? Não, eu digo: pois é, nem queira saber. Não chegue perto dela. Então elas diziam: papai, eu não quero mais que o irmão José leve nós para o culto, porque ele vigia nós. Ele pega no pé da gente. Viraram minhas irmãs, sabe? Hoje são minhas irmãs, nós se tratamos como irmãos. Mas de quem não cuidava nem de si, o senhor passou a cuidar agora de muitas coisas. Perfeitamente, né? Então foi uma experiência maravilhosa. E a sua mãezinha veio saber disso tudo como, pastor? E quanto tempo depois disso? Pois é. Era 11 de junho, véspera do dia dos namorados. Eu costumo dizer que eu fiz uma aliança com meu noivo, né, que é Jesus. Sim. Dia 12 foi o dia dos namorados, 11 de junho de 2008. Foi dia 12. De manhã cedo eu desci para o centro para comprar roupa. Eu mesmo fui, né? Eu tinha alguns dinheirinhos ainda e comprei uma calça, tem uma camisa até hoje. Uma calça, 2 camisas e um sapato. Eu falei para a moça da loja, digo: eu quero roupa para um homem que morreu e nasceu. Ela disse: não entendi. Eu digo: para um homem que morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Então comprei aquela roupa, voltei e liguei para... roupa social, né? Paramenta dos assembleanos tradicionais. Isso, eu olhei para mim e digo: não pode ser um cristão assim, calça rasgada. Tá muito mocorongo. Né, com essas camisas galerosas e tal, essas coisas, né? Não foi ninguém que mandou. Foi algo que me incomodou dentro de mim, né? Sabe? Essas coisas, assim, são uma experiência profunda. Então, quando eu liguei para minha mãe, que eu passava de 8 meses sem ligar, né? Eu tinha medo de ser rastreado. Quanto tempo depois dessa experiência na igreja é que você avisou para sua mãezinha? No dia 12 mesmo, um dia depois. No outro dia ela já? Chorou muito, né? Quando eu liguei, antigamente eu ligava só para que ela pudesse mandar dinheiro, alguma coisa assim, né? Ficava chateado. Dessa vez foi diferente. Eu já liguei já com a paz do Senhor. Ela não conheceu. Quem é? Eu digo: é o seu filho? José. E o interessante é que meu nome não era José. Ninguém chamava de José? Não, eu tinha vergonha do meu nome. Quando eu fui, voltando aqui na minha história, quando eu fui de Chapuri para Brasileira, o inimigo botou na minha mente: como que eu vou namorar alguém com esse nome? José. Aí só foi... Vou botar um nome internacional. Geralmente, José, qual é o nome que se ganha? Joseph. Zé.
Zé da Não, pipoca, eu estou Zé da internacionalizando, banana. né? Se for para Cobirra, é Pois é. José. 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 Né? Se fosse em hebraico, é Yosef, né? Uhum. Pois é, então o inimigo colocou essa coisa na minha mente. E aí me deu um nome, Marcelo. É tanto que nos meus processos eu sou conhecido como Marcelo Preto. Uhum. E isso é uma coisa das trevas. Nem é Marcelo e preto também não é. Pois não é. Aí um branco. Né? Isso é uma coisa, porque a Bíblia diz que Deus chama nós pelo nome. Pelo nome. Mas é incrível isso, né? Você pode Primeira ver coisa que o demônio na quer tirar a sua criminalidade, identidade, né? exatamente, na criminalidade, fulano nasceu Luiz da Costa Beiramar. Qual é o nome que lhe dão? Fernandinho Beiramar. Elias Paulo da Silva. Já até morreu, né? Foi achado morto. Qual é o nome que lhe deram? Elias Maluco. Né? Então isso é, o inimigo tira a identidade e coloca dele. Como ele não cria nada, ele distorce o que pode, né? Fizeram isso com nossos irmãos Anania, Misael, Anania e Azaria na Babilônia. Mas não fizeram com o Daniel. Pois não é, né? Então são essas coisas, né, meu amigo? E foi muito maravilhoso, né? Minha mãe chorou, a gente chorou muito, né? E fiquei ainda no Amazonas, né? Até ser preso, né? Uhum. Que eu não queria vir embora. Ok. Mas o senhor estava na igreja e Tava alguém servindo ao Senhor. soube que aquele personagem que estava nos processos estava sendo procurado e está ali localizado ali, vamos pegar. Não foi assim, meu amigo Cleme. Eu orava diferente. Uhum. Eu abri a Bíblia de manhã, trabalhava com empresário, larguei aquela vida de miséria e fui vender banana, vender laranja, né? Ou seja, outrora eu vendia droga, agora eu vendia banana e laranja. Uhum. E vendia muito bem. Só que eu orava assim de manhã, eu abria a Bíblia e dizia assim: Deus, o Senhor sabe que eu sou foragido, o Senhor sabe que eu tenho umas mandados de prisão aberto, o Senhor sabe que eu não quero voltar para o Acre. Eu não vou voltar para o Acre agora, eu vou fazer a minha vida aqui, eu vou ficar aqui, casar aqui, quando eu tiver velho, eu vou voltar para o Acre. Para pagar tudo que eu tenho que pagar. Agora eu não vou. Só que no livro de Isaías 55, verso 8 e 9, diz o Senhor: os teus caminhos não são os meus caminhos. Os teus pensamentos Não são os meus pensamentos. Deus nem ouviu, porque Deus não faz esses acordos. Né? E eu fui trabalhando, gostando, né? Vivenciando aquela graça de Deus. Eu tinha desejo de evangelizar. Eu evangelizava nas bocas de fumo lá na rua. Eu gostava. Sabe? Eu tenho até um relato de um jovem no meu livro, do Wagner. Eu ganhei ele para Jesus. Porém, ele não se firmou. E no dia que mataram ele, o Espírito Santo me levantou de madrugada. E ele estava deitado na rede. O Espírito do Senhor, diante de Deus, aqui nessa mesa que é um altar. O Senhor disse para mim: veja ele vivo pela última vez. E às 4 da tarde o Wagner foi morto. Entre a Universal, a Deus e Amor e a Assembleia de Deus. Em uma principal na Zona Leste chamada Grande Circular. Então eu tinha desejo de pregar, sabe? Eu fui me envolvendo na obra. Só que a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, em Gálatas 6, que tudo que o homem planta, ele colhe. E algumas pessoas não entendem e dizem assim: mas Deus não te perdoou? Ele perdoou. Mas as plantações, as marcas, as cicatrizes, tem que pagar. É claro. Porque senão ele não seria um Deus, um juiz com esse título justo. Não é verdade? É bem verdade que no Salmo 103 ele diz que ele não permite nós pagar tudo. É igual quando você deve 10 mil para uma empresa e a gente não paga, né? Estou aqui parafraseando, fazendo uma conjecturação. E aí, depois de 1 ano, 2 anos, aquela loja ou a prestadora de serviço liga e diz: ó, aquela dívida lá foi uma promoção, se hoje você tiver R$500, quita. Deus faz mais ou menos dessa forma com a gente. Né? Não cobra tudo, porque senão nós não aguenta. Mas uma parcela. O senhor está falando aí agora lá de Isaías, que nascerá um rebento. Exatamente. Tem que pagar. Mas não nos julgará pelo que nós somos. Então eu comecei a trabalhar com esse homem, trabalhando. Até que um dia eu venho de uma cidade chamada Careiro da Várzea. E vinha muito pirarucu dentro do carro, muito tracajá.
Passamos pela PF, Polícia Federal. Pirarucu e Tracajá. Rodoviária. Só comida boa. Eu, meu patrão e o gerente do meu patrão. Uhum. E o gerente falou pro meu patrão: eita, Polícia Rodoviária Federal. Aí ele falou assim: não, se os homens pegar nós diz que é do pastor. Eu quero ver se na hora do pau, se ele não vai, perdão pela expressão da palavra, se ele não vai negar Jesus. Então eu ouvi o inimigo falando na boca dele. Atravessamos, né, a Balsa, o Rio Negro, o Rio Solimões. E aí o meu patrão disse: leva esse carro que eu vou no outro. E eu fui, eu e o filho do meu patrão. Isso já era 5h30 da tarde. O carro eu não percebi que só tinha uma placa, todo fumê. Parei na Lan House. Quando eu parei na Lan House, uma equipe de elite da Polícia Civil chamada Fera, no Amazonas, Manaus, me abordou. Quando me abordou, disse: sai com a mão na cabeça. Eu saí com a Bíblia e disse: eu sou crente. Ele disse: eu sou policial, bote a mão na cabeça. Tem a mão na cabeça. Dei o meu documento, minha identidade, que era falsa, a ele. Ele olhou para a identidade, olhou para mim, estava batendo bem, mas Deus, era permissão de Deus. Uma semana antes, uma senhora do Cocó disse assim: o irmão é legal, né? Aí a outra disse: é muito legal, mas o irmão vai passar num estreito tão grande. Essas senhoras do Cocó, puxa vida. São terríveis, meu Muito amigo, boas, né? Instrumento de Deus, né? Cuidado, viu? Você sabe que quando tem o culto do Ministério de Senhoras, ou Meu... o círculo de oração da Assembleia de Deus, meu irmão, sai fora. pode, se não quiser, não vem não. Fica mas, ligeiro, mas porque... se quiser muito, vai achar lá. É profundo, né? E ela disse que eu ia passar num estreito muito grande, para mim entender que o precioso não é o vaso, mas o que tem dentro do vaso. Na hora eu imaginei, eu digo: o que é isso? E eu pensei que fosse um desvio de dinheiro, porque o meu patrão mandou levar uma quantia razoável de dinheiro, sabe, para um outro empresário. E eu vi aquele monte de dinheiro, fiquei pensando, rapaz, muito dinheiro. Ia muito dinheiro, né? Pirarucu, que é tranquilo, mas ia o Tracajá. O Tracajá. É. E o Tracajá é reimoso. O Tracajá não muito pode, reimoso, pastor. né? Mas é tão bom, né, o bichinho, né? Vamos dizer assim, eu já delinqui, vamos dizer assim, né? Alguma vez, mas agora não há mais as provas, pastor. Pois então, é. como é que eu vou produzi-las para me prejudicar? É. E a coisa não retroage para prejudicar, verdade. é o princípio do direito. É verdade. Então, quando aquele policial olhou para aquela identidade, olhou para mim, ele disse assim para mim: eu já tinha passado na polícia rodoviária que vem de uma cidade chamada Pacaraima. Pacaraima. Já é da Nós fronteira, chamamos né? de BV8, é a fronteira com Santa Helena do Aire, Venezuela. E eu passei na Polícia Rodoviária Federal com aquela identidade. Foram lá para dentro, olharam, examinaram, e eu passei com ela. Vim embora. Conheço ali o estado de Roraima, né? E Deus não permitiu ser preso lá. Deus permitiu ser preso ali, naquela hora. Os planos de Deus é um para a nossa vida e o nosso é outro, né? É claro. Então o policial disse: como é o teu nome? Eu digo: é fulano. Está certo. E o nome do teu pai? Eu falei os dois, mas o último eu não me lembrei. Clêmio, eu saí da cadeia lá em Manaus com essa identidade. Mas Deus permitiu ser preso naquele dia com ela. Com ela. Era o que faltava. Aí ele se olhou identificava pra ainda mim... com aquilo lá, né? Você ainda carregava aquilo. Exatamente. Ele olhou para mim e disse assim: como é que é o nome do teu pai? Eu digo: é fulano. Ele disse: tem certeza? Eu digo: tenho. Aí ele disse: mas está faltando, não está um nome? Eu digo: tá, mas eu não me lembro. Ele disse assim para mim: essa identidade é falsa. Aí deu um nó na minha língua. Porque eu, com a minha boca, disse: é falsa, sim. Ele disse: então quer dizer que esse nome não é você? Eu digo: não. Ele disse: como é o seu nome? Eu fiquei mudo. Como é o seu nome? Eu digo: fiquei mudo. Aí já me algemaram, meu patrão chegou, pegou o carro. Disse: mas e o teu nome não? Eu disse: não. Ele disse: pois então, eu escutei quando ele falou: pô, assinamos quebrar ele na madeira. Me levaram para o 14º DP. Quando eu cheguei lá, eu já senti uma mãozada no meu ouvido que sangrou. E as palavras de mais baixo escalão, né? Eles falavam comigo: seu crente isso, seu crente aquilo.
Lá na tua igreja permite. Isso aqui tudo está gravado no meu livro. Lá na tua igreja permite mentir. Como que tu é crente mentindo? Tá? O inimigo entrou dentro deles. Sabe? Claro. E aí judiaram de mim. Exatamente, naquele momento. Disse que de tanto eu orar pela vida daquele homem tinha ganhado 10 vezes na Mega Sena. E eu estava ali naquela situação. E aí, uma hora que eles me sentaram no chão, sangrando meu ouvido, eu criei coragem. Eu disse assim: olha, você vai bater na minha carne, mas o meu espírito está liberto. Pode bater o tanto que você quiser aí. Aí um policial civil chegou e disse: como é seu nome? Eu disse: fulano de tal, tal, tal. Tá, quando puxaram, viram os 11 mandados de prisão. Aí eles pararam também já de me machucar, colocaram na cela. Tinha 3 presos ali. Eu do Acre, irmão Paulo, que eu ganhei para Jesus, do Pará, e o Severino do Maranhão. O Severino se enforcou. Tirou a cueca, o cordão da cueca, e amarrou e se enforcou. E eu pregava a ele. E eu falava que Jesus tinha um plano na vida dele. E ele dizia que acreditava no santo tal, santo. Eu disse: não. Estou falando isso aí não. E ele não suportou e se enforcou. E o outro você ganhou para Jesus? Nós ganhamos. Ele foi embora para Santarém, no Pará. Eu fiquei preso ali até o dia 12 de... Até o dia 13 de outubro. Fiquei preso lá. Fui para o presídio do Amazonas, chamado Puraquequara, que é na beira do Rio Negro. E aí o pastor Jonathan Câmara, presidente da IADAN, pagaram minhas passagens de avião. Eu e mais 2 policiais para vir transferido para o Acre, com meus 11 mandados de prisão nas costas. Fui ao presídio Francisco de Oliveira Conde, ao pavilhão K, onde eu comecei a escrever o nosso livro. Abrimos ali uma obra, Shekinah, e começamos a ganhar alma. E ali, Cleme, resumindo, eu fui sentenciado pelo meu estado a 22 anos, 1 mês e 22 dias de cadeia. Já tinha tirado alguns? Já. Fiquei preso 4 anos. Entrei na progressão de regime, vim para o semiaberto. Casei com a cantora Cléa Alves. Abri um centro de recuperação. Ela ficava em casa e eu ia dormir no semiaberto. Depois fui para a Pulseira, depois fui para o aberto. Conheci a doutora Marrá, que eu chamo de Mãe Marrá. Que juíza da vara das execuções penais na época. Vépima. E eu disse a ela que eu queria trabalhar com a casa de dependência química. E ela me colocou para fazer curso com alguns componentes do Poder Judiciário. E é incrível porque nesses lugares onde você menos espera aparecem pessoas como a Marrá, né? A Marrá é uma mãe. Doutora Marrá. Sobreviveu aí, passou muita luta, muita enfermidade, né? Está aí, sim. Inclusive, se ela for assistir, quero mandar um abraço todo especial para a doutora Andréia. Com certeza ver. Hoje você... Tá, pode mandar. Marrá e que mais? Também a desembargadora Eva Evangelista, que é uma patrocinadora da nossa comunidade terapêutica Reconstruindo Vida. Seu Euclides Bastos da Cunha, nosso amigo. Que Deus abençoe a sua vida. Euclides Bastos tem vaga no céu garantida. Eu só não passa quero lotada. Que ele vá logo. Não. Porque ele ainda tem muita coisa para fazer aqui, vai se divertir com ele, né? É um homem de um coração sensacional. Mas outro sensacional. camarada, chama-se Euclides Bastos, advogado. Doutor Bastos. Um homem de caráter, de boa índole. Coração de... Eu já falei para ele uma vez, ele fica até meio assim. Digo: doutor, nós precisava de um homem que nem um senhor, nos representando no parlamento. Ele diz: não, vai não. Quer não. Vai não. Quer não. Ele representa melhor fora. É um homem. Um homem digno. Eu passaria um dia todinho falando com ele aqui, porque sensacional. Eu não seria o primeiro e muita gente gostaria de ter a oportunidade de falar o que o Dr. Bastos significa, né, nessa cidade, nesse estado. Verdade. Não tem oportunidade, né? Todo mundo gostaria que a gente demorasse mais um pouco falando dele, mas eu não quero, porque eu não gosto de falar de ninguém mais feio do que eu nesse programa. Eu não posso fazer isso, não. Mas assim, o fato é que a sua mãezinha teve a oportunidade de receber o filhinho dela aqui, você já chegou pastor, já chegou exercendo essa função, né? E quem foi que te puxou para vir para cá por reconhecer o seu ministério? Pois é. Eu conheci Jesus na IADAN, lá em Manaus, né? Vim aqui para o Acre, para o presídio. Fui consagrada missionária ali no presídio. Quando eu saí do presídio, que eu casei com a cantora, a Cléa Alves,
Ela é assembleiana do pé Pois é, rachado. mas ela é o que era? Fazia capelania lá dentro? Você conheceu lá? Não, eu casei com ela aqui fora. Aqui fora. Não casei lá dentro. É que tem umas pessoas aí que conhecem a mulher dos sonhos dentro da cadeia, né? Tem uns em alta aí. Não, eu fui diferente. Eu não quis ninguém na cadeia. Fiquei 4 anos sem tocar numa mulher na cadeia. Eu coloquei uma coisa na minha mente e no meu coração. Que quando eu visse a minha esposa, eu ia conhecer ela sem eu nunca ter visto ela. E eu orava assim: Senhor, faça ela me amar e eu amar ela. Que ela seja temente a Ti, que ela Te ame e seja fiel a Ti. Então será fiel a mim também. E eu ia nos cultos aqui na cidade. E um dia, quando eu vi ela, eu fiz um culto em casa, ela foi cantar. Quando ela cantou, eu olhei, eu encantei. Eu disse: Jesus queria uma esposa dessa daí, Jesus. Sabe? Do cocó. É. E quando ela saiu, terminou o culto, eu dei aquela paz do Senhor assim. Paz do Senhor, irmã. Cachorro. Paz do Senhor, irmã. Né? E quando ela veio ao culto de novo, eu já disse a ela: você é casada? Não. Você é noiva? Não. Você namora? Não. Você ora para noivar? Também não. Disse: a irmã não quer orar junto comigo para ver se Deus confirma? Pensa numa lábia dessa. Se esse programa não terminar logo, até eu vou casar com ele. Meu Sabe? Deus. E ela Mas disse... foi ali. Foi. Ela disse: eu quero orar. Eu disse: então vamos orar. Oramos e em menos de 2 meses nós casamos. Puxa vida. Mas depois de uma declaração dessa, pastor, sinceramente, eu acho que muita gente foi edificada com o seu testemunho. A gente ficaria aqui muito mais tempo, né? Mas eu não posso atrasar. Sim, eu entendo perfeitamente. Porque hoje à noite tem um eclipse no Irineu Serra e a terra vai tremer. Oh, maravilha do céu. Naquela residência, né, pastor? Glória a Deus. Obrigado por ter vindo aqui. Que é isso, nós é que agradecemos. Só me diga uma última coisa, se possível, de maneira sucinta. Quando o senhor começou a falar, o senhor falou da sua mãe. Mãe, 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 mãe. E 2 vezes o senhor puxou o pai, só 2. E eu, desde sempre, fiquei esperando. Uma hora eu vou perguntar para ele: quem é o pai dele nessa história? Meu pai sanguíneo, né? Qual que é o pai? O que lhe marca Pois é, mais? Porque eu sou órfão, né? ter filhos é uma coisa mais fácil do mundo, né? O meu pai morreu quando eu tinha 11 aqui. meses. Não conheci meu pai. Morreu com 11 meses e deixou uma grande herança para mim. Uma tarrafa e uma espingarda. E eu fui criado na beira do rio Chapuri, Rio do Ouro. Eu sou da cidade do meu pastor, Luiz Gonzaga. Muito mandim, né? Fui criado com caldo de mandim e leite castanha. Ajuda. Meu pai é a minha mãe. Minha mãe que me criou. Então ela é meu pai e minha mãe. Cuidou de mim. E o nome dela? Com tudo. É a Maria Margarida Ribeiro. Congrega na Assembleia de Deus na cidade. Maria Margarida Ribeiro. Grande amor da minha vida, né? Vai ter jejum hoje na casa da Maria. Hoje nós se abraçamos, somos felizes, andamos de mão dada no meio da rua. Passou por uma cirurgia agora, só quem cirurgiava ela, o doutor Eduardo Veloso, conseguimos. Não enxergava, mas voltou a enxergar de novo, né? E ela vai assistir essa reportagem aí, né? Esse programa aí, Pode Crente, né? E vai ser uma bênção para a glória de Jesus, né? Pastor Zé Ribeiro, obrigado, tá? Eu que agradeço, meu amigo. Estamos aí à disposição, tá? Da mesma maneira. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus agora e para sempre. E como eu e o pastor Ribeiro cremos, chamamos você para dizer também conosco: amém. Até o próximo Pode Crente, a paz do Senhor.